A história da Grécia, das cinzas ao cosmos, versão completa. E se eu lhe dissesse que as fundações do nosso mundo, a maneira como pensamos, como governamos, como amamos, como questionamos a própria realidade, não foram construídas sobre rocha sólida, mas forjadas no coração de mitos, sussurradas em rituais secretos e testadas no fogo de batalhas impossíveis, antes dos impérios e das nações que conhecemos, em um punhado de ilhas rochosas e vales banhados pelo sol, uma ideia tomou forma. Uma ideia chamada Grécia. Mas esta não é a história que você aprendeu na escola. Para além do mármore branco do Partenon e dos rostos barbudos dos filósofos, existe um mundo mais antigo, mais estranho e muito mais misterioso. Uma história que começa não com a glória, mas com o colapso. Para entender quem somos, precisamos voltar para antes do começo. Capítulo 1. As raízes esquecidas. Nossa jornada começa em um lugar de sonho e água. A ilha de Creta, por volta de 3000 a... Sim, aqui uma civilização dançava com o mar, os minoico. Eles não eram gregos. Sua língua, preservada em uma escrita que chamamos de Linear A, permanece um código que guardou seus segredos até hoje. Seus palácios, como o lendário Knossos, não eram fortalezas, mas complexos labirínticos abertos para o céu, com centenas de cômodos, decorados com afrescos vibrantes de uma vida sofisticada. Vemos cenas de festivais, mulheres com penteados elaborados e, acima de tudo, o touro. O touro era uma obsessão. Em seus pátios, jovens, homens e mulheres praticavam um ritual perigoso e sagrado, o salto sobre touros, uma acrobacia mortal que talvez fosse um rito de passagem ou uma cerimônia religiosa. Teria sido este o palácio que inspirou a lenda do rei Minos e seu filho monstruoso, o Minotauro. Aprisionado em um labirinto, talvez o mito seja apenas um eco distorcido de uma verdade que perdemos no tempo. O medo e a admiração que os futuros gregos sentiam por esta cultura mais antiga e enigmática. Enquanto Creta florescia no continente, um povo mais brutal erguia muralhas tão imensas que as gerações futuras acreditariam que apenas gigantes, os ciclopes, poderiam tê-las construído. Eram os micênicos, ex-guerreiros obcecados por ouro, honra e glória. Eles falavam uma forma primitiva de grego e sua escrita, a Linear B, foi decifrada, revelando não poesia, mas registros de uma burocracia implacável. Listas de impostos, soldados, bigas e escravos. Em suas tumbas, encontramos tesouros deslumbrantes, como a chamada Máscara de Agamenon, uma folha de ouro que cobria o rosto de um rei morto, imortalizando seu poder. Foram eles, os senhores de Micenas, que deram vida aos heróis de Homero. Agamenon, Menelau, Aquiles. Suas lendas nasceram neste mundo de espadas de bronze e fúria aristocrática. E foi este mundo que, segundo a tradição, lançou 1000 navios para saquear a rica cidade de Troia. Mas então, por volta de 1200 anos, sim, e o mundo deles queimou. Um por um, os grandes palácios micênicos foram violentamente destruídos e abandonados. O que aconteceu? Foi a chegada de invasores misteriosos, os povos do mar, uma série de terremotos catastróficos, uma rebelião interna de camponeses oprimidos. A verdade é um quebra-cabeça que os arqueólogos ainda tentam montar. O resultado, no entanto, foi claro. A escrita desapareceu, o comércio entrou em colapso e uma idade das trevas desceu sobre a Grécia. Um silêncio de 400 anos. Capítulo 2. Das trevas à luz. Mas no silêncio, a memória sobreviveu. Não em tábuas de argila, mas na voz humana. Poetas cegos, os aedos, viajavam de vilarejo em vilarejo, cantando sobre a ira de Aquiles e a astúcia de Odisseu, mantendo viva a chama de um passado heróico. Eles não apenas narravam, eles recriavam, adaptando os versos, mantendo a cultura viva em um mundo sem livros. Foi nesse caldeirão de memória oral que as grandes epopeias, a Ilíada e a Odisseia, tomaram forma, atribuídas a um nome que se tornou sinônimo de poesia, Homero. Então, lentamente, a luz começou a voltar. Por volta de 800 anos, sim,
Os gregos entraram em contato com os fenícios, um povo de navegadores do Levante, e deles tomaram emprestada a maior invenção da comunicação, o alfabeto. Mas os gregos o aprimoraram de forma genial, adicionando vogais e criando um sistema de escrita fonético, completo, fácil de aprender. A escrita não era mais um segredo de escribas, estava disponível para qualquer cidadão. Com ela, a Grécia explodiu. As pequenas comunidades cresceram e se tornaram algo novo. Aginou polis, a cidade-estado. Centenas delas, cada uma nação independente e ferozmente orgulhosa, com suas próprias leis, deuses e exércitos. E com a superpopulação veio a colonização. Frotas de navios partiram para fundar novas cidades por todo o Mediterrâneo, da Espanha ao Mar Negro, espalhando a cultura helênica. E para unir este mundo fragmentado, surgiram os Jogos Olímpicos, em 776 a. Sim, um festival religioso onde a cada 4 anos as guerras paravam para que os melhores atletas competissem. Pela glória. Capítulo 3. 2 visões de mundo. Dentre as centenas de polis, 2 se ergueram como titãs destinados ao conflito. 2 visões opostas do que significava ser humano. De um lado, Esparta, uma miragem de disciplina brutal na fértil planície da Lacônia. Uma sociedade construída sobre a subjugação de um povo inteiro, os ilotas, uma massa de servos que vivia em constante terror. Para manter esse controle, Esparta se transformou em uma máquina de guerra. Cada criança era propriedade do Estado, inspecionada ao nascer e, se considerada apta, lançada aos 7 anos em um treinamento desumano, a agogê, fome, frio e espancamentos. Tudo era projetado para criar o soldado perfeito. As mulheres espartanas, por outro lado, gozavam de uma liberdade chocante para o resto da Grécia, treinando seus corpos para gerar filhos fortes. Esparta não construía muros, pois dizia que seus muros eram os peitos de seus soldados. Do outro, Atenas, um experimento caótico e brilhante. Uma cidade barulhenta, cheia de mercados, poetas, artistas e uma ideia radical que mudaria o mundo. Após as reformas de legisladores como Solon e Clístenes, Atenas ousou criar a democracia, o poder nas mãos do povo. Na colina da Pnix, qualquer cidadão podia tomar a palavra e influenciar o destino da cidade. Era uma democracia imperfeita, construída sobre o trabalho de dezenas de milhares de escravos e que excluía completamente as mulheres da vida pública, mas ainda assim era uma faísca. A ideia de que um cidadão comum, e não um rei ou um deus, poderia moldar seu próprio destino. Capítulo 4. O fogo persa. Essa faísca quase foi extinta. Do leste, o vasto e poderoso Império Persa, o maior que o mundo já vira, veio para esmagar a insolência grega. Em 490, sim, um exército persa desembarcou na planície de Maratona, a poucos quilômetros de Atenas. Os atenienses, em menor número, correram para o ataque. Contra todas as probabilidades, eles venceram. A lenda conta que um mensageiro Fidípides correu toda a distância até Atenas para anunciar a vitória, antes de cair morto, dando origem à corrida que hoje leva o nome da batalha. 10 anos depois, os persas voltaram com um exército ainda maior, liderado pelo próprio rei Xerxes, e no estreito desfiladeiro das Termópilas, o contraste se tornou lenda. 300 espartanos, liderados por seu rei Leônidas, junto com alguns milhares de outros gregos, se postaram contra um exército de centenas de milhares. Não era uma batalha pela vitória, mas uma batalha pela alma da Grécia. Um sacrifício calculado para dar tempo às outras cidades. Eles morreram, todos eles, mas sua morte comprou o futuro. Enquanto Atenas era evacuada e queimada, sua frota, liderada pelo astuto Temístocles, atraiu a marinha persa para a Baía de Salamina e a aniquilou. A ameaça persa foi quebrada. Capítulo 5. A Era de Ouro e sua sombra. Das cinzas da guerra, Atenas floresceu em uma Era de Ouro. Sob a liderança do carismático Péricles, a cidade se tornou o centro do universo. Para proteger a Grécia de futuras invasões, foi criada a Liga de Delos, uma aliança de cidades-estado. Mas Atenas rapidamente transformou a aliança em um império
usando o tesouro dos aliados para se cobrir de mármore e glória. O Partenon se ergueu na Acrópole, uma perfeição matemática em homenagem à deusa da sabedoria, Atena. Nos teatros financiados pelo Estado, dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides forçavam os cidadãos a confrontar os mistérios do destino, da justiça e da condição humana. E nas praças, um homem irritante e descalço chamado Sócrates importunava a todos com uma pergunta simples: por quê? Ele nos ensinou que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas esse esplendor tinha um preço. A glória gerou arrogância. E o inevitável aconteceu. Esparta a lança e Atenas a mente. Voltaram-se uma contra a outra. A Guerra do Peloponeso não foi apenas uma guerra. Foi um suicídio cultural que durou quase 30 anos. Uma praga terrível devastou Atenas, matando Péricles. A crueldade substituiu o debate. E no final, após uma desastrosa expedição à Sicília, Atenas foi derrotada. Sua democracia, humilhada, procurou um bode expiatório. Em 399 anos. Sim, a cidade que deu ao mundo a filosofia condenou seu maior filósofo à morte. Sócrates, acusado de corromper a juventude, foi forçado a beber cicuta, um símbolo sombrio de uma cidade que se voltava contra sua própria consciência. Capítulo 6. O conquistador do mundo. O mundo grego estava exausto, dividido e vulnerável. E do norte, de um reino semi-bárbaro chamado Macedônia, veio um vendaval, um jovem príncipe que foi aluno do maior filósofo de todos, Aristóteles, e que dormia com uma cópia da Ilíada debaixo do travesseiro. Seu nome era Alexandre. Ele não queria apenas conquistar a Grécia, ele queria vingá-la e unir o mundo. Em 334 anos. Sim, com um exército leal e disciplinado, ele cruzou para a Ásia. Em 10 anos de campanhas implacáveis, ele cavalgou até os confins do mundo conhecido. Despedaçou o Império Persa em batalhas lendárias como Granico, Isso e Gaugamela. Fundou cidades que levavam seu nome por toda parte. Levou a língua e a cultura gregas até o Egito, a Pérsia e a Índia. Ele sonhava com um mundo onde o Oriente e o Ocidente se fundiriam. Mas seu sonho morreu com ele, em um palácio na Babilônia, aos 32 anos, vítima de uma febre misteriosa que até hoje intriga os historiadores. Seu vasto império foi retalhado por seus generais, os diádocos, em uma luta brutal pelo poder. O legado eterno, o sonho de Alexandre de um império unido, se foi. Mas ele havia mudado o mundo para sempre. A cultura grega, espalhada por suas conquistas, deu origem à era helenística, um período de incrível fusão cultural e avanço científico. E, eventualmente, novas legiões vieram do oeste, Roma. Eles conquistaram a Grécia com suas espadas, mas foram conquistados pela alma grega. Eles copiaram suas estátuas, traduziram seus filósofos e adoraram seus deuses sob novos nomes. Roma se tornou o megafone que transmitiu as ideias gregas através dos séculos. E assim, o legado sobrevive. Toda vez que votamos em uma eleição, estamos ecoando a democracia ateniense. Toda vez que um cientista formula uma hipótese, está seguindo os passos dos primeiros filósofos que ousaram buscar explicações para além dos mitos. Toda vez que nos emocionamos com uma peça de teatro, usamos palavras como política, música ou átomo, ou nos maravilhamos com a beleza da proporção, estamos em dívida com eles. A história da Grécia não é uma história de mármore e ruínas. É a história de como a humanidade aprendeu a fazer as perguntas mais difíceis. É a prova de que uma ideia, uma vez libertada, é mais poderosa que qualquer império e mais duradoura que qualquer pedra.